É muito interessante, né? A gente não combinou, mas o deputado já trouxe de cara esse discurso da mobilização, da necessidade das pessoas se engajarem. Elas têm que perder o medo, você tem que perder o medo. Eu vou explicar para você por que você tem que perder o medo. É muito interessante o que a gente está vendo, porque eu acho que o Brasil precisa se unir, né? Estão usando esse negócio do Trump, né? O Brasil tem que se unir para defender sua soberania. Assim, os brasileiros realmente precisam se unir. Vamos ler aqui, põe lá, abre lá rapidinho, é pequeno, é curto. O Hugo Mota fez cara de bravo e foi se lamentar com o Davi Alcolumbre ontem à noite, quando saiu a decisão do Alexandre de Moraes, restabelecendo o decreto do aumento do IOF. A decisão, claro, humilhou o Congresso Nacional. Não foi a única. Lula também vetou ontem integralmente o projeto que aumentava o número de deputados, uma proposta esdrúxula que teve apoio de integrantes do governo e da oposição. Poucas horas antes, Mota e Alcolumbre se reuniram com Geraldo Alckmin para tratar das tarifas de Donald Trump sobre o Brasil. Saíram de lá com um discurso de unidade nacional para proteger, abre aspas, a nossa indústria, o nosso país, os nossos negócios, fecha aspas. Estamos prontos para ficar na retaguarda do poder executivo. Peraí, deixa eu repetir. Estamos prontos, isso aí é o presidente da Câmara, estamos prontos para ficar na retaguarda do poder executivo, para que possamos tomar as decisões necessárias para agir com rapidez e agilidade. Não tenho dúvida de que nossa população entende que o Brasil não pode ser levado a situações em que decisões externas interfiram na nossa soberania, disse o Mota. O presidente do Senado reforçou o discurso falando da sua convicção de que o processo tem que ser liderado pelo Poder Executivo e que Lula acertou com sua equipe seu posicionamento sem abrir mão da soberania do nosso povo. Fecha aspas. Tá. Nos últimos dias, vimos reportagens na imprensa mostrando que Mota empregou uma bela fisioterapeuta como funcionária fantasma por 8 anos e ainda 4 parentes dela. Também vimos Alcolumbre negociando com o Planalto a liberação de R$500 bilhão em emendas parlamentares, sendo ele mesmo o maior beneficiário com 20 milhões. Nenhum centavo para a ponte sobre o Rio Jari. O amapaense parece mais interessado em abastecer com nosso dinheiro ONGs ligadas a seus próprios assessores e negociar cargos em estatais e agências reguladoras. Paralelamente, assistimos Dias Toffoli anulando, dia após dia, todas as condenações da Lava Jato, do empreiteiro Marcelo Odebrecht ao doleiro Alberto Youssef. O Petrolão, maior esquema de corrupção da história, ganhou até citação na investigação aberta pelo ISTR para apurar práticas ilícitas e anticoncorrenciais do Brasil, no âmbito do embargo tarifário imposto por Donald Trump. Aliás, é contra o embargo que Mota, Alcolumbre, Alckmin, Lula e até Moraes pedem união do Brasil para defender a nossa indústria, o nosso país, os nossos negócios. Há poucos dias, aliás, todos estavam bem unidos e reunidos em Lisboa, no evento organizado anualmente por Gilmar Mendes, nosso decano, que é fã do regime chinês. Os brasileiros precisam mesmo se unir. Então, olha aqui, a gente tem que se unir, mas é contra tudo que está aí. Essa é a minha posição, deputado. Eu acho que a gente tem que reviver os tempos áureos das manifestações de rua. As pessoas precisam perder o medo. O que o senhor acha? Eu acho exatamente isso, Cláudio. Aliás, os seus artigos são muito bons. Eu frequentemente compartilho eles com a minha equipe, compartilho também com grupos ativistas lá de São Paulo. Você tem uma perspicácia aí, perspicácia, sagacidade e intuição política que é muito alinhado com a minha e muito alinhado com que essa saída aí que a gente está precisando ter mais consciência na sociedade. E olha, eu vejo isso com certa frustração exatamente desses que você mencionou, Mota, Alcolumbre, porque eles vêm de ecossistemas políticos extremamente primitivos. Né? Vamos lembrar aqui que o Norte-Nordeste é quase que definido pelo coronelismo, em que você não tem classe média dominante, você não tem uma sociedade civil ativa e você tem uma parte carente e dependente, majoritária, e um coronel, um pseudo-ditador local, como sendo o seu reinante. E esse tipo de dinâmica se manifesta em vários estados aí do Norte, nem todos, mas vários estados do Norte e Nordeste. Mas ele acaba sendo a maioria e sendo exatamente dali é que não vai sair a visão de país. Isso está nítido.
Então, a classe média cívica, que quer de fato estabelecer um Estado de Direito, em que o cidadão está acima, isso não vem do Norte e Nordeste. Agora, de lá que está vindo os comandantes aí, o próprio Lula, o Alcolumbre, Mota. Então, toda essa dinâmica dominou Brasília, que acaba dominando o país inteiro. Então, a gente tem um cancro é, estrutural aí, muito. Pode dizer, muitos até já estão vislumbrando, vai ter uma guerra civil no Brasil. Até observadores internacionais falam que pode haver uma secessão, não no curto prazo, é uma coisa de longo prazo. Mas o que a gente está vendo na questão tributária é exatamente isso. Eu vou reiterar. A questão tributária pode gerar esse efeito e exacerbar essa questão de secessão, de fragmentação do país. Pode até ser um movimento positivo se for contido ainda numa federação mais autônoma. Aí, ótimo. Mas, se continuar essa dinâmica de estados fracassados, como muitos do Norte e Nordeste, que se não tiver repasse de Brasília, os governadores de lá simplesmente morrem de inanição, não sabem gerir os seus territórios. Então, isso gera um problema, né? Os estados que contribuem vão pagar perpetuamente, e esses que estão perpetuamente dependentes, esses é que vão governar o país, muito problema aí pela frente. Então a gente já está vendo aí toda a semeança, a semeadura de uma secessão civil, territorial, já até manifesto aí, alguns governadores falam, eu falo muito em reflexo do que eu estou vendo de observadores externos. Então, assim, a gente tenta segurar aqui, né, Cláudio, o caminho da cidadania, o caminho que seria o já trilhado por uma série de agentes políticos que já convergiram numa ideia de Estado de Direito que é extremamente frágil. E você precisa manter o Estado de Direito constantemente. E quem é que mantém constantemente? É o deputado, é o senador? Não, é a população que sempre reverte de volta para a defesa do Estado de Direito. Separação de poderes, a lei que seja o governante, direitos individuais que sejam soberanos, né, soberania popular, né, ou seja, o cidadão soberano dos seus próprios direitos. Não é o Estado que garante nada, não é o Estado que dá direito, é a população que tem soberania sobre os seus direitos. Então a gente tem que. Isso não se manifesta do ponto de vista majoritário nesses estados aí que eu mencionei. Enfim, mas essa é a nossa luta, a gente continua. E a mobilização ela é fundamental. A gente está chegando nesse ponto em que as oportunidades estão aparecendo, a intervenção externa vai vir, na minha opinião, vai aumentar ainda, porque o nosso governo, eu conheço a vibração dele, já sei para onde ele quer ir. E precisamos aproveitar com mobilização social interna, senão acaba um outro agente do sistema aí assumindo essas oportunidades que se apresentam. Deputado, o senhor foi falando aqui, foi passando um monte de pergunta aqui para perguntar para o senhor, mas agora essa sua última frase aí sobre a sua crença na intervenção exterior, eu vou ter que explorá-la, porque é a que está mais quente. O que o senhor acredita que se aproxima? A taxa de 100%, que já foi ameaçada? Essa é a minha pergunta. E em que ponto que o senhor acredita que isso vai repercutir aqui dentro? Eu estou te perguntando isso porque, pelo menos da semana passada para cá, que foi quando começou a acontecer essa manifestação direta do governo americano, eu não vou classificar como intervenção, porque na minha opinião não é intervenção, mas é uma decisão direta do governo americano. Eu sinto um movimento hermético, na realidade. Eu não percebi uma penetração muito grande no grupo político para entender sobre o que está acontecendo. Pelo contrário, a gente vê as lideranças, presidente da Câmara e do Senado, eles estão falando sobre vamos defender a soberania, vamos defender a soberania. Parece que eles não anteciparam, o movimento não aconteceu ainda na cabeça deles, né? O que o senhor acha que vai acontecer? Tanto do ponto de vista dos Estados Unidos, o que a gente pode esperar como próximo passo do governo americano, como também da repercussão aqui na política interna brasileira? Perfeito. Bom, para reduzir aqui, eu acredito que eles vão escalar esse conflito, esse embate com o Brasil rapidamente. É de todo o interesse dos Estados Unidos de escalar esse embate. Então, a questão de tarifas não é uma violação de soberania, tá? Eles nem chegaram nesse ponto ainda.
Os que não entendem de soberania ficam falando aí que há um ataque na soberania. Isso aí não é. Isso é uma medida interna dos Estados Unidos contra os seus importadores e o seu consumidor, dizendo o seguinte: o norte-americano agora vai consumir, vai pagar mais caro no produto brasileiro, porque nós vamos taxá-los. Quem? Vai taxar o brasileiro? Vai taxar o exportador brasileiro? Vai taxar o consumidor brasileiro? Não. Vamos taxar o importador americano e o consumidor americano. Então, não é uma violação de soberania, né? O Brasil viola a soberania de todo mundo, se for por esse lado, porque a gente tem tarifa contra todo mundo, né? Então, no entanto, esse é um primeiro passo para escalar algo que já é comum e aceito dentro do estamento burocrático norte-americano e dos políticos norte-americanos. E o que é comum e aceito lá? Que o Brasil virou inimigo dos Estados Unidos. Simples. Então, vai ser tratado como um país inimigo. Então, a questão comercial é apenas uma das questões. É uma das pequenas alavancas, eu diria que tímida ainda. Pode vir coisa muito pior do ponto de vista comercial, como também estrutural, em questões de infraestrutura, telecomunicações, satélite, energia elétrica. Sabemos que, até por pronunciamento do Marco Rubio, eles estão querendo comprar energia elétrica de Itaipu, o excedente da energia elétrica de Itaipu, exatamente para negar ao Brasil o futuro desenvolvimento. Isso é já estratégia de inimigo. É inimigo que faz isso. Tá? E o Brasil se colocou nessa vertente de ser um grande inimigo potencial dos Estados Unidos. E é exatamente como inimigo a gente vai ser tratado em todos esses quesitos comerciais, estruturais, depois políticos e, obviamente, que jurídicos. Certamente pode afetar a qualidade da cidadania brasileira. Como? O passaporte brasileiro passa a valer tanto quanto um passaporte iraquiano ou um passaporte libanês ou um passaporte sírio. Passa a ser exatamente isso, um Estado fracassado em que é inimigo tem governo inimigo dos Estados Unidos e Europa. Então, é isso que queremos? Eu vejo essa escalada sim. E por que eu vejo essa escalada? Primeiro porque o deep state americano, né, o estamento burocrático norte-americano, nunca vê outro país como sendo de fato uma alma gêmea. Não existe alma gêmea dos Estados Unidos. Então todos os países são rivais e alguns são inimigos. E o Brasil sempre foi rival. Então a gente precisa voltar a essa condição de rivalidade, né? A gente agora já entrou no campo da inimizade. Então, como inimigo, não só exacerba todas aquelas rivalidades que já existiam, comerciais, geopolíticas, de hegemonia da região, de controle e influência regional, tudo isso passa a ser relevante agora. Eu vejo até o Trump como segurando a rédea de tudo que ele pode fazer, tá? Ele tá aí, ó, tá bom, ó, é só a taxa, viu? Vamos ver se você responde, como é que você responde essa primeira etapa. Aí, respondeu mal, agora vai ter uma segunda etapa muito pior. Respondeu mal, vai ter terceira, quarta, quinta, eles têm aí, eles podem escalar isso até um nível em que o país, de fato, se torne aí uma intervenção tão possível quanto do Irã, que a gente vê lá o bombardeio. Eles podem até escalar nesse ponto. Lembramos que, por muito menos, eles fizeram sanções na Rússia, eles bombardearam e implodiram um cabo gasoduto que existe entre Rússia e Europa e forçaram a Europa a comprar um gás mais caro que vem dos Estados Unidos. E ninguém está falando mais nada, porque estamos em guerra. Então, o Brasil está entrando nesse rol de países inimigos tão quanto a Rússia, a China, a Irã, e pelo menos o governo está fazendo isso. Então vamos ter que apontar aqui quem é o culpado disso tudo. É o governo que está fazendo isso com a chancela do STF, esse conluio aí, esse novo regime que se estabeleceu no país. Está nítido isso para o americano. Então a leitura mais rasa é a leitura errada até, de que os Estados Unidos quer ver uma reação comercial. Após uma retaliação, vamos negociar a tarifa. Os Estados Unidos já têm uma condição favorável com o Brasil. Ele não quer ver isso, ele quer ver o fim desse regime, é isso que ele quer. Porque esse regime transforma o Brasil, talvez, no maior
inimigo que os Estados Unidos têm. Lembrando que todos os outros inimigos dos Estados Unidos estão distantes e são países muito menores, com menos recursos. O país Brasil não. Ele é gigantesco, continental, maior do que o próprio Estados Unidos continental, com tantos minérios. Imagina isso e muito próximo. Imagine isso se transformando em um inimigo de verdade, como esse governo brasileiro quer. É isso que está na base aqui do pensamento do Trump. Ele está dando chance aqui para os interlocutores do regime, mas ele pode escalar muito mais do que o atual regime consegue compreender. Mas se bem que eu acho que eles... A verdade é, por que o Brasil então está entrando numa guerra irracional em que ele vai perder em todos os sentidos? É porque quem está comandando o Brasil não é o brasileiro. Você tem que entender que o Lula não tem o comando da agenda do que fazer com o Brasil. Quem já está comandando essa agenda, através do próprio judiciário, é a China e Rússia. O próprio judiciário fala que admira a China e que tem parcerias do judiciário brasileiro com esse comitê permanente lá da China e trocam ideias e o que fazer e tudo mais. Então eles já estão em simbiose. O judiciário brasileiro não está falando assim, olha, fizemos aqui uma grande parceria com o judiciário norte-americano e fazer aqui como é que a gente toca aqui. Não estão fazendo isso. Estão fazendo com China. Então veja que eles já mudaram o eixo e o polo de amizades, de influência, e o regime brasileiro está querendo levar a gente para esse status de inimigo mor dos Estados Unidos. Então, por enquanto, a gente tem que agradecer que foi só isso, tá? Por enquanto. Mas é isso, eles vão querer escalar isso muito mais rápido, porque o tempo está favorável aos Estados Unidos. O Brasil não está preparado, e se der tempo ao Brasil, a esse regime, em pouco tempo você vai começar a ver preparativos que pode aí acirrar ainda mais esse embate. O que eu não gostaria de ver isso. Tá? O Brasil, no momento, está despreparado, então está barato para os Estados Unidos fazer qualquer coisa. E a intervenção de soberania ainda não aconteceu, só para deixar isso bem claro. Deputado, o senhor trouxe um aspecto que me parece que ele tem um quê de ineditismo no debate público. Uhum. É a primeira vez que eu ouço essa explicação de forma tão clara, né? O Brasil saindo da posição, não é nem de um aliado, mas até de um país rival em muitos aspectos, de fato, comerciais. Nós temos competição em diversas searas, em diversas frentes, temos parceria em diversas outras. Agora, sair dessa posição de rivalidade pontual, de amizade pontual, para uma posição de inimigo, isso pode mudar a vida de cada pessoa aqui no Brasil, de cada um de nós. É isso. É o passaporte do brasileiro virar o passaporte do iraquiano. Olha, é uma imagem terrível, terrível. O Brasil é esse gigante, está na América, é uma fonte aqui privilegiada. Deixa o deputado. E a Carol, é uma fonte privilegiada de recursos naturais. A gente sabe que toda a geopolítica e a geoeconomia hoje, ela se dá em função de uma disputa cada vez mais acirrada por fontes estratégicas, né, de minérios, de energia, de água, de tudo. Nós sabemos também que o Brasil não tem condição de entrar em guerra nenhuma, de defender a sua soberania. Até curioso quando você vê, né, essa história de vamos defender a soberania. Que soberania? O Brasil não tem soberania. Nós somos um fazendão abandonado aqui, o pessoal vem e explora, né, desde sempre. O fato é que os Estados Unidos tem aí realmente um leque de medidas que vão escalando, que podem prejudicar demais a vida de cada um de nós. A gente na história, quando olha, por exemplo, o que aconteceu com Cuba, né, depois da revolução ali do Fidel, Cuba se aliou à União Soviética, foi lá, virou esse satélite ali no quintal, aquele carrapato ali incomodando. Nós tivemos a crise dos mísseis, que é um episódio histórico fundamental da Guerra Fria. Nós vimos também depois a Venezuela migrando para esse eixo do mal, se fechando, restringindo, né, as liberdades do seu povo, quebrando e tal. Todos esses países, eles viraram alvo de sanção do Brasil, dos Estados Unidos. Viraram alvo de sanções econômicas, de sanções políticas, diplomáticas, viraram alvo de denúncias em instâncias multilaterais.
e não resolveu. Na verdade, é um dilema, aquele segredo do Tostines, né? Ou do ovo e da galinha, né? Porque a gente não sabe o que piora, o que melhora. Porque o Brasil, o senhor mencionou aqui, o senhor acha que vai escalar porque a gente já prevê o que o Lula vai fazer, de fato. Ele vai cada vez mais para o eixo da China, vai irritar cada vez mais os Estados Unidos vai impor cada vez mais sanções, ele vai usar esse discurso para ir mais ainda para o colo da China, e isso é um ciclo vicioso que não vai terminar e só vai nos isolar, nos tornar um país pária. A minha pergunta, eu não sei se o senhor tem, não sei se alguém tem, é como quebrar esse ciclo. Eu até escrevi um artigo quando saíram essas sanções, porque a minha leitura da carta do Trump foi a leitura do seguinte, eu vou dar um porrete na cabeça de vocês. Setores econômicos, sociedade organizada, se movimentem, tirem a bunda da cadeira, elites, para tirar esse sujeito do governo, porque ele está levando o Brasil para o abismo institucional. E aí o que a gente tem é uma elite que finge que não vê, tenta negociar só a questão comercial, não tem essa perspectiva da geopolítica, perspectiva histórica. Tem gente que acredita, inclusive influenciadores, hoje mesmo eu vi no Twitter ali, gente importante que fala de geopolítica, né? Vou falar o nome aqui, o tal do professor Roque, o Vilela, que tem o podcast dele. Não tem ditadura no Brasil. Isso é uma coisa, é uma utopia bolsonarista. Quer dizer, é uma gente que tem informação, mas é cínica, hipócrita, porque não quer prejudicar os seus business, os seus negócios, né, o seu canal, a sua monetização, não tem coragem, são pessoas covardes, porque não tem coragem de fazer o debate real, então fica simulando o debate público, sempre ali nas margens, nas franjas do debate público, sem enfrentar a questão essencial como a gente enfrenta aqui. Mas a minha pergunta, desculpe, Carol, tirar a tua palavra, eu vou te passar na sequência, por favor. Mas eu realmente estou curioso para te ouvir em relação a isso. Quer dizer, qual o caminho, qual é o drive, qual o caminho das pedras para a gente evitar entrar nesse ciclo que me parece que é muito difícil depois sair? Esse comentário é correto, esse último comentário. Depois você entra nesse... Você não, é uma geração para você sair deles e trabalhando muito duro. Né? Que não é só o fantoche visível que é o problema, tem toda uma estrutura de Estado alinhado com essas novas parcerias, né? Tem forças militares, forças policiais, forças do judiciário. Então, como sair disso? Como evitar? Impeachment do Lula é fundamental, tem que ter essa mobilização social para isso, para ontem, não deveria ser presidente. O próprio Estados Unidos reconhece isso, exatamente porque dentro do contexto norte-americano, já está pacificado que houve intervenção dos Estados Unidos no sistema eleitoral brasileiro. Então, para eles, não há legitimidade nenhuma no pleito eleitoral de 2022. Para eles já é fato consumado. Se está provado ou não, se já tem essa consumação juridicamente por lá, isso é uma segunda parte. Mas a primeira parte, em termos de opinião pública, isso já está consolidado. Vários ativistas, a direita toda norte-americana já acredita nisso. Então, eles já fecharam essa equação. Então, nós internamente aqui, que ao menos a oposição pensa da mesma maneira, a gente tenta levar a população para a rua e falar isso aqui é tudo ruim, isso aqui é ilegítimo e tal. Mas agora precisa focar. Eu acho que essa questão de focar no impeachment do Lula é fundamental para evitar essa deterioração, como a gente vai ver. Para evitar isso, tem que ter esse movimento de impeachment crescendo. Né? Isso é fundamental. E tem vários pedidos de impeachment, desde o início do mandato dele, 2 anos atrás, até agora, têm sido protocolados vários pedidos com diversas razões. As razões mais recentes são calcadas exatamente nessa fragilização da diplomacia, geopolítica interna, geopolítica brasileira. Né? Isso tem um efeito crescente e muito mais danoso, na minha opinião, com relação à qualidade de cidadania que a gente que aqui exerce. Então, a gente tem que fazer esse movimento, sim. Isso é uma questão de movimentação interna. E as movimentações externas? Estas vão vir, a gente não controla, mas essas certamente virão,
do contexto de cercear liberdades de alguns desses violadores dos direitos humanos, de alguns desses que violam os interesses dos Estados Unidos, especificamente, que violam a questão de direitos individuais, que faz parte da Carta Magna norte-americana. Então, tudo isso pode gerar também sanções de fora, e eu acho que vai gerar, de uma maneira crescente, o que vai bascular o nosso modelo político. É essa basculação aí que a gente vai precisar aproveitar, não só combinado com um movimento de impeachment, mas também de fazer grandes reformas no nosso sistema político. É isso aí que precisa ser feito, tá? Então, eu diria que são duas movimentações exógenas do sistema político brasileiro. Não é os deputados, não é os senadores, é a população clamando por impeachment, e esse movimento se transformar crescente, e externamente você ter as intervenções que a gente nem precisa pedir, né? Vai acontecer conforme previsto aí, conforme toda essa dinâmica externa que eu mencionei. Então é isso, essas duas coisas. Agora, essa segunda parte da mobilização pelo impeachment, é isso que eu acho que a gente ainda precisa crescer essa consciência, essa confiança na população. E como você pontuou na pergunta anterior, o movimento de 2014, 2015, 2016, ele foi legítimo em tal maneira que você não tinha partidarização. Você tinha a sociedade civil se organizando e se mobilizando, e uma aversão total aos políticos, total aos partidos. Não queriam que nenhum político ou partido subisse em caminhão. Era assim, e qualquer um daqueles mobilizadores, não queríamos se dar ao luxo de se transformar num protagonista e líder dos movimentos, como foram os movimentos de esquerda, sempre lançam um líder ali, que depois vai ser o novo ditador do proletariado. Não é nada disso. Não sobrou praticamente nada dos movimentos de 2014, 15, 16 em termos de liderança política. Tem alguns requisitos. Eu estava lá, estava Bia Kicis, a Carla Zambelli também fazia parte no momento. Aliás, também foi uma grande mobilizadora. Agora, muito poucos desses que, de fato, entraram para a vida política, né? Então você veja que a vasta maioria, era a sociedade civil organizada mesmo. E é essa legitimidade que a gente precisa resgatar, essa confiança para se mobilizar, porque o momento é agora. O momento de janela que está se abrindo de oportunidade para a mobilização é agora.